Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta aqui para dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo com base no livro da nossa irmã Storm. E ela construiu esse livro depois de grandes lutas e problemas, né, conjugais, né, e para ter um bom relacionamento. Então ela passou por muitas dificuldades desde a infância e agora traz para nós esse livro, trouxe para nós este livro, no qual nós vamos ter alguma base, né, para os estudos dessas quintas-feiras. Vamos ter algumas quintas-feiras que nós vamos estar estudando sobre esses pontos. Nós vimos na semana passada pontos que são prioritários ou primordiais, ou no qual há maior incidência de rompimento da relação conjugal, ou seja, que levam os casais a romperem o seu relacionamento conjugal ou não terem um relacionamento conjugal a contento, né? Não ter um casamento feliz. Às vezes, nós costumamos dizer, e aqui no livro eu também vi, às vezes os casamentos eles são duradouros, eles duram, tem muitos anos, mas não tem qualidade. Então o que nós queremos é que investir para que os nossos casamentos eles tenham durabilidade, sejam como é a vontade de Deus para todos sempre e com qualidade, que nós estejamos felizes em estarmos, né, com o nosso cônjuge, com a nossa casa, com a nossa família casados. E para isso nós vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ensine a mudar, né, quando for necessário. O problema que muitos casamentos destruídos ou infelizes é que nenhum dos cônjuges quer mudar e geralmente ele coloca a culpa do que está acontecendo no outro, né? Então sempre a culpa é do outro, nunca é nossa, né? Então, se fôssemos fazer uma pergunta, por que o seu casamento não vai bem? Aí, porque fulano é assim, ciclano é assim, ele é assado, ela é assada, é assim, desse jeito. Então, a culpa sempre é do outro, a culpa nunca é nossa. Então, nós paramos na semana passada e paramos com um questionamento. E depois da oração, nós vamos falar sobre aquele questionamento que terminamos o primeiro estudo, a primeira parte desse estudo. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude e pedir a Deus força para que a gente transforme, que a gente possa mudar naquilo que nós precisamos mudar. Casamento, dificuldades no casamento, muitas delas só são resolvidas com oração. Você pode ir para psicólogo, terapeuta, tal, vai ajudar, vai dar um complemento muito bom, uma ajuda muito boa, mas tem situações que só Deus. E quando nós abrimos o nosso coração e nós deixamos Deus atuar, deixamos Deus falar aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, fala poderosamente aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra, pois nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ficou um questionamento, e o questionamento foi: por que as pessoas não mudam? Por que as pessoas sabem muitas vezes ou têm a consciência que estão erradas e não mudam? Por que pessoas passam a vida toda e têm um comportamento, têm uma postura, essa postura tem atrapalhado a família, o casamento, e as pessoas não mudam? Por que será? O que é que leva as pessoas a não querer a mudança, né? Então nós vamos ver por que as pessoas não mudam. Então vamos compartilhar alguns pontos. Eu anotei aqui, trouxe para vocês alguns pontos que eu achei interessantes. Por que as pessoas não mudam? Algumas não percebem que precisam mudar ou não acreditam que precisam mudar. Então, algumas pessoas, você sempre conheceu aquela pessoa daquele jeito, muitas vezes ela tem um defeito grave, aquele defeito atrapalha a vida dela, muitas vezes ela se fecha, ela entra em depressão, ela às vezes não entende porque todo mundo se volta contra mim, porque eu sou tão perseguida, ou perseguido.
Mas, queridos, muitas vezes é porque a pessoa ela não percebe que precisa mudar, né? E tem que ter essa percepção, tem que entender que precisa, que é necessário mudar para o bem próprio, para o bem dela e da família, né? Não acredita que precisa mudar. Você pode dizer não sei quantas vezes a uma pessoa, olha, você precisa mudar. Nós temos, como pastores, nós temos aconselhado algumas pessoas, alguns casamentos, e às vezes chega um ponto que fica difícil, porque a pessoa não quer mudar, tá? Ela decidiu, eu acredito que eu não preciso mudar e tal. Continua do mesmo jeito, continua sofrendo, continua fazendo seus familiares sofrer, continua atrapalhando o seu casamento e vai levando, né? E vai lá no mar e levando, a onda vai levando até o dia que Deus quiser, né? Mas não muda, porque não quer mudar. E muitas vezes nós temos que abrir o nosso coração, entender que nós precisamos mudar. Então, algumas pessoas, elas não querem mudar. Não, algumas pessoas não sabem como mudar. Eu não sei como mudar, não sei por que mudar, como mudar. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos nesse estudo da quinta-feira, né? Nós estamos trazendo alguns estudos com base em livros e principalmente na Bíblia. Nós estamos trazendo, queridos, ensinamentos de Deus para nós aprendermos e entendermos como nós podemos mudar, como eu posso mudar, não é? Então a gente vai entender e vamos dar uma resposta bem joinha já já. Não, algumas pessoas elas não se sentem capazes de mudar. Elas colocaram ali que não são capazes de mudar, que elas não podem mudar sozinhas, que elas não vão, por mais que ela tente, por mais que ela queira, por mais que ela deseje essa mudança, ela botou na sua cabeça que ela não é capaz de mudar. Então, aí vem um desafio da mudança. E naquela forma, de acordo com o que eu falei anteriormente, há situações que só Deus pode fazer. E uma delas é mudar uma pessoa, transformar o coração, ou o seu coração, o meu coração, o coração do nosso cônjuge, né? Então, seja qual for a mudança, Deus pode fazer. Deus faz e já fez em muitos casamentos, né? Então, por isso a necessidade e o desafio de nós estarmos falando sobre esse livro e falando do poder da oração no casamento, o poder da oração, porque Deus, Ele pode, Deus, Ele é expert em, por exemplo, conscientizar alguém que precisa de mudar. Então, se é seu marido que precisa mudar, então a gente vai orar. Se é seu esposo, se é sua esposa, a gente vai orar e pedir que Deus dê consciência de mudança. E Deus pode dar essa consciência e dá, né? Deus também ajuda alguém a entender que precisa mudar, porque algumas pessoas não entendem, não adianta, elas não entendem, não entra na cabeça que precisa mudar. Quem precisa mudar são as outras pessoas, são os outros, que eu sou bacana demais, não preciso mudar. Preste atenção, faça um autoexame, veja direitinho, faça um exame, não fique moendo, patinando na mesma coisa, sendo uma pessoa infeliz, vivendo a vida do jeito que a vida quer. Deus mexe em incentivar alguém a querer mudar. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele traz as pessoas e dá aquele incentivo para querer mudar. Mostra a alguém como mudar. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Uma das funções do Espírito Santo de Deus nos nossos corações é ensinar. Ele nos ensina muita coisa. Ele traz para nós sabedoria, ele traz para nós conhecimento. O Espírito Santo nos ajuda a abrir a nossa mente. Nós precisamos abrir a nossa mente, mudar, crescer, né? Às vezes é uma coisa que vem de geração em geração, né? A geração dos ignorantes, aí todo mundo na família, aquela família, não se conhece, aquela família é de ignorante. Aí a outra família, não, aquela ali é dos melindrosos, você não pode falar nada, que todo mundo ali, se falar tanto assim, acabou, tá? Então
a família dos melindrosos, né? As famílias dos violentos, a família, rapaz, ali brincou, eles atira, mata, esfola e faz aqui, né? Então, pedindo a Deus, Deus nos dá essa capacidade, né, de alguém mudar e de realizar mudanças na nossa vida. É só a gente querer, né? É só a gente querer mudar, irmão. Não necessita morrer do jeito que nasceu, não precisa. Principalmente nós cristãos que fomos regenerados, que nós recebemos o novo Gênesis, a gente tem que assumir a postura de cristão, tem que assumir aquela postura de um marido cristão, de uma esposa cristã, e entender a necessidade que nós temos de, muitas vezes, como o nosso irmão seminarista Fernando falou, fazer aquele autoexame, né? E ver a necessidade e como nós vamos mudar. Então essas mudanças, elas são urgentes e necessárias. Eu não sei como está o seu casamento, hoje eu não sei como está, não tenho, né? Eu sei como talvez muitos casamentos aqui aparentam estar, né? Como aparenta, como é que está a casca, mas por dentro eu não sei. Mas eu quero dizer a você que Deus sabe como vai o seu casamento. Ele sabe o que é que você está passando dentro das suas quatro paredes. Ele sabe a dificuldade que está dentro de você, aquela dificuldade, aquela sua dificuldade para vencer, para ter um casamento feliz. E o Senhor está olhando, está vendo, e o Senhor está aberto para nos ajudar, né? Vimos aí porque as pessoas não mudam, uma grande porcentagem dos motivos pelos quais as pessoas não mudam, né? E agora nós vamos entrar especificamente nos problemas que são mais, vamos dizer, mais ofensivos no casamento, que tem um grau, que traz um grau de dificuldade maior para aquelas pessoas que querem viver, ter um casamento harmônico, querem ter um casamento duradouro, querem ter um casamento, vamos dizer assim, alegre, feliz. Então vamos entrar agora na primeira parte e é na comunicação. Na comunicação. Vamos ver lá que se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 18. Quando Deus ele fez o homem, criou o homem, ele viu e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora que lhe seja idônea, companheira e tal. Tirou a mulher da costela do homem. Olha, irmãos, é tão interessante a gente ver isso, que eu acho interessante até quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só. E ele estava com o homem, né? Deus estava com o homem não estava só no sentido de não ter ninguém com quem ele conversar. Mas eu acho interessante quando a gente coloca nesse trecho da palavra que a gente, talvez a questão de interpretação, de tradução, não sei, mas é interessante a gente colocar, eu acho que também dá certo, o homem está incompleto. O homem está incompleto. Não é bom que o homem esteja assim, ele está incompleto. Não é bom. O homem precisa de uma companheira, ele precisa de se completar. Então, dele mesmo, do homem, Deus fez a mulher, e os dois ali se tornam uma só carne, ou seja, agora o homem está completo. Então, a mulher, ela completa o homem. Deus poderia ter feito outro homem para jogar basquete, para jogar, sei lá, tênis, para correr, tal. Não, mas não ia completar o homem. Não ia completar. O homem ia continuar só. O homem tinha Deus, estava lá com Deus, tal. Mas não é só no sentido de não ter com quem conversar, mas de faltar alguma coisa. E o que é que faltava? A mulher. E Deus fez a mulher. Então o homem, ele junto com a mulher está completo. Ou seja, ele não está mais só.
ele não está mais só. Então Deus disse, olha, o homem não é bom que ele esteja só, e fez a mulher. Então, quando há um problema na comunicação, quando os dois estão em casa sem falar um com o outro, dormindo, acordando, vai lá, fala só o necessário, me dá um copo d'água, sai do meio, tal. Quando o casal ele começa com a vida dessa forma, irmãos, eles estão indo fora do que Deus deseja, ou de qual é o projeto de Deus para o homem. O homem, a mulher foi feita para o homem para a mulher, para eles se complementarem, para eles conversarem, para eles dialogarem, para discutirem seus problemas, para brincarem junto, para terem vida íntima. Então, a vontade de Deus para o homem foi que o homem fez a mulher, não foi para a mulher servir, por exemplo, de secretária, de doméstica, de tal para o homem, nem um homem fez o homem para que o homem fosse o carro-chefe, o trabalhador. Não, Deus fez o homem, deu função a cada um, mas a vontade de Deus para cada um dos cônjuges os dois tinham a sua função específica, mas os dois se completavam, os dois tinham que se comunicar. Então, quando o homem perde essa visão de comunicação, né, ele ou ela também estão com problemas sérios no casamento. E olha, eu quero dizer uma coisa a vocês, eu acho interessante, alguns já conhecem essa, mas a gente tem uma visão do casamento, uma visão sistêmica. Como é uma visão sistêmica? É eu entender que no meu casamento, na minha família, não sou só eu. Então, a minha mulher não tem que gravitar em torno de mim, nem eu tenho que viver gravitando em torno da minha mulher. Não, os dois são uma só carne, os dois estão juntos. Nenhum tem a obrigação de estar servindo. Nós somos, a nossa família é um sistema familiar. Então tem, por exemplo, o pai, a esposa e os filhos, tá? Os filhos. Todos esses aqui são uma família. Se um desses está com problema, todos estão com problema. Porque essa é a visão, isso é a família. A família não é uma pessoa só. A família não é só o homem, o homem ali sentado na cadeira para tirar foto e todo mundo ao redor. Não é isso. O homem, não é, tem uma função específica, a mulher tem a sua função específica e eles se complementam, né? Quando a comunicação está dificultosa, está trabalhosa, quando a comunicação ela se encerra, é algo terrível. Então, por exemplo, nós temos uma comunicação verbal, nós podemos falar dessa comunicação verbal, há uma comunicação também emocional, nós nos comunicamos através das emoções, né? A gente se comunica através das emoções, inclusive há uma sensibilidade, né? Grande dos cônjuges nessa área emocional, e hoje nós estamos vivendo uma crise emocional. Então, quando já pensou em interrupção nessa área da comunicação emocional, você não se comunica mais, não transmite mais nada, se torna aquela pedra seca, aquele coração duro, seco, endurecido, né? Olha o problema que é. Então há uma necessidade dessa comunicação verbal. Nós queremos realçar esse tipo de comunicação hoje, a verbal, a emocional e a física. Né? Quando não há esse tipo de comunicação, a coisa estão só levando. Né? Sem comunicação, amados irmãos, o casamento ele agoniza. Ou seja, sem comunicação, o casamento está em agonia, está se acabando, está morrendo, né? Por exemplo, se eu não falasse para a Levina, não comunicasse com a minha esposa, não expressasse para ela de forma verbal os meus planos, né? Como era que Levina iria poder me ajudar? Me diga, se você tem um plano para realizar na sua vida, mas você não fala, você não se comunica verbalmente com o seu cônjuge, aí você tem um plano, você fica sonhando com aquilo, você vislumbra aquilo, você dorme sonhando aquilo, mas não conta.
Aí às vezes fica chateado, era assim que mas bebê, você não entendeu, são as zebras, não sei o que, você não. Por quê? Como é que o seu cônjuge vai saber quais são os seus planos se você não se comunica, não fala? Né? Se eu não falo quais são os meus sonhos, as minhas ideias, como é que eu posso esperar, por exemplo, que Levina me ajude, me apoie, se ela não sabe? Não é? Vai adivinhar, né? E a Bíblia diz que os adivinhos darão o reino do céu. Então a gente tem que se comunicar. Por exemplo, se a esposa não fala com o marido, não conversa verbalmente, não expõe, por exemplo, como é que não diz, olha fulano, eu estou com tanto medo disso, eu estou numa expectativa, eu estou preocupada demais. Se ela não fala das suas preocupações, dos seus medos, como é que ele vai ou ela vai poder ajudar? Como é que os cônjuges vão se ajudar mutuamente se eles não sabem, né, o que está acontecendo, o que é que está havendo, né? Então não há uma comunicação verbal, essa não comunicação verbal, ela vai atrapalhar, dificultar e até impedir muitas vezes a comunicação emocional. Se ele não diz a ela, eu te amo, como é que ela vai ter certeza que após todos esses anos, por exemplo, ele ainda ama? Se ele não expressa, né, com palavras o seu amor, fica esperando que ela vai entender. Às vezes algumas pessoas não são boas nas expressões verbais, né? Mas expressam de forma emotiva ou a pessoa outra sente que aquela pessoa tem, mas não é o ideal é que expresse mesmo. Quando o seu cônjuge fizer uma coisa que é boa, salutar, diga que maravilha, que bênção, fiquei feliz, parabéns, né? Quando o marido tirar o lixo, levar o lixo, diga aí, não vai dizer, eita milagre, foi que eu, tá com febre, né? Então, mas elogie, diga, olha que bom, parabéns, o senhor levou o lixo, né? Quando ele tenta deixar a casa mais arrumada, elogie, né? Quando a mulher está bonita, diga, você está uma gata, você está bonita, você está linda, né? Então comunica, abre a boca verbalmente, porque às vezes tem casais que, se você for observar, você tiver, e eu já vi vários desses casais, infelizmente, né, irmãos? Que o convívio deles parece dois estranhos, duas pessoas. Como eu encontro alguém no meio da rua, me sento para conversar, que não, sim, não, não, tudo bem, vamos para o quarto, não, vou para a sala, vou. Não comunica, não tem nada, não fala, não sabe, nenhum sabe o que é que está acontecendo com a vida do outro, eles não brincam, eles não têm momento de brincar, de falar, de conversar, então parecem estranhos dentro de algumas paredes, né? E esta falta de comunicação, ela vai prejudicar, o casamento vai entrar em agonia, vai agonizar e pode morrer, porque ninguém aguenta não. Ele nunca diz nada para ela e quando ela sai para o trabalho, vai para algum lugar, coisinha linda, não sei o que, que coisa mais, olha como teu cabelo está. Ou ela não diz nada para ele não fala nada, não elogia, ele sai de casa, aí tem lá, sei lá, colega de trabalho, de escola, não sei lá. Ei, mas você está linda, hein? Parabéns, que camisa ficou bonita em você, não sei o que, lá vai, irmãos, o mundo está cheio, lotado de vigarista, né? Está cheio, tanto numa parte como na outra, pela internet nem se fala. Então você está achando muitas vezes que é o bonitão, é nada. Agora está fragilizado, está fraco, porque em casa o negócio não tá bom, não está andando, não tá. Então isso vai atrapalhar a vida emocional, vai atrapalhar a vida física.
né? Um relacionamento a dois vai sofrer, porque não tem incentivo para ter intimidade. Não se conversa, então vai ser aquela intimidade feito o instinto animal, né? Na hora lá nem se falar, né? Já ouvi muito isso de casais brigados fazendo sexo. É complicado, né? A briga da outra, aí eles fazem o sexo sem se falar. Não fala não um com o outro, não. Estão intrigados. Então vai se tornar uma coisa instintiva. E não é o certo, não é o bom, não é o ideal para um casamento. Isso não existe. No casamento não existe. Tá? Existe. Não deve existir, não é isso? Porque existir, existe. Então, não deve existir. Não deve existir. Olha, não tem comunicação verbal, não tem comunicação emocional, não vai ter física, ou vai ter uma física dessa forma aí, né? Eu vou fazer isso porque eu tenho necessidade, não fico com dor de cabeça. Mas estamos intrigados. Já viu isso? Já. Acontece. Infelizmente, acontece. Queridos, há algo também que eu gostaria de falar, eu achei interessante aqui no livro da Storm, é o casal dizer sempre a verdade um para o outro. Então, falar a verdade, a gente abrir a nossa boca, né, e falar a verdade um para o outro, dizer sempre a verdade. Eu vou ler aqui para vocês algo interessantíssimo que eu achei nesse livro da Storm. Eu até marquei aqui, deixa eu ver aqui para trazer para vocês, e que ela fala a importância do casal, ele sempre falar a verdade um para o outro. É importante, é uma coisa absurda um casamento baseado em mentira. E tem casamentos hoje que eles são assim, baseados numa mentira. Tá? A estrutura que segura aquele casamento é uma estrutura mentirosa. Então aquela estrutura ela tende a cair mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque estava baseado numa coisa que não é verdade. Então, a verdade, ela solidifica o casamento. E a verdade é algo bíblico, irmãos. Olha aqui o que é que diz a palavra, né? Filipenses 4,18 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, né? Aí ponto e final do versículo. Pensem nessas coisas. Tudo que for verdadeiro, tudo que for bom, tudo que for honesto. Então, queridos, tudo que for verdadeiro, a verdade, ela deve ser uma constante no nosso relacionamento conjugal, não é? Verdade é a decisão de escolher as palavras que dizemos. Minha boca está lá em Provérbios 8:7. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Então, quando a gente fala a verdade, a gente está trazendo bênção para o nosso casamento, né? É uma decisão nossa. Nós temos que escolher entre a gente falar a verdade dentro do nosso relacionamento conjugal, né? Ou não. Então é uma escolha nossa, né? A verdade liberta, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade, ela protege. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Efésios 6:14. A verdade purifica a alma, a verdade agrada a Deus. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. 3 João 4. Então, a verdade, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão